Fala galera, Edson aqui mais uma vez falando sobre como a sua vida pode ser usada por Deus para transformar a vida do seu amigo, como a minha história, a sua história pode ser usada por Deus para criar conexões e transformar a história do seu amigo. E hoje a gente vai falar justamente sobre pelo que vale a pena ser rejeitado. Você já parou para se perguntar e pensar, existe algo que seja tão excelente, que seja tão puro, que seja tão bom, que vale a pena que eu corra o risco de ser rejeitado por isso? Mas você já pensou sobre isso? Se você vai pensar agora com a gente sobre isso, se você tem uma resposta, se você tem esse medo de ser rejeitado, continua com a gente aqui no vídeo que a gente vai falar mais sobre isso hoje. O primeiro e o passo importante para a gente começar essa conversa é dizer que ser rejeitado é realmente algo assustador. Não adianta eu ser hipócrita, não adianta eu fingir que eu não tenho medo da rejeição, que eu não tenho medo de ser rejeitado, porque isso é algo natural ao nosso coração. Isso é natural por um motivo bem específico. Deus é relacional e Deus nos criou para termos relacionamentos bons. Os relacionamentos não foram criados para serem rompidos, eles foram criados para ser algo eterno. O relacionamento foi criado por Deus para ser algo que dura para sempre. Mas as rupturas de relacionamentos vieram quando o primeiro relacionamento foi rompido. Quando o homem rompeu o relacionamento com Deus, quando a gente caiu, foi nesse momento que surgiu as rupturas de relacionamentos quebrados, os relacionamentos que não duram. E é por isso que nós, como um ser que fomos criados para nos relacionar, temos tanto medo dessa ruptura, porque a gente não foi criado para viver rupturas de relacionamento. A gente não foi criado para viver sozinho, a gente não foi criado para perder pessoas e perder essas coisas. Então é muito natural a gente ter medo de rupturas. É muito natural a gente não querer que os nossos relacionamentos acabem, porque eles não foram criados para acabar mesmo. Mas o medo, apesar de ser natural, porque a gente não foi criado para isso, ele não é algo bom, ele é algo que paralisa. A verdade é que a palavra fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Quando a gente se reconecta com aquele relacionamento primordial, aquele primeiro relacionamento que um dia a gente perdeu, a gente aprende a viver lutando contra o medo, amando, mesmo quando existe o risco de sermos rejeitados. E sim, existe algo pelo qual vale a pena ser rejeitado, e são relacionamentos superiores. Vale a pena ser rejeitado quando eu sei que eu estou buscando viver um relacionamento superior. Quando eu sei que eu estou buscando viver um relacionamento mais intencional, mais verdadeiro, mais cheio de amor. É por isso que vale a pena ser rejeitado. A gente passa a entender que é importante a gente se dispor a correr o risco de ser rejeitado. O cristão tem que ser aquele que olha para a sua vida, olha para os seus relacionamentos e pensa, se for por esses motivos, se for para ter relacionamentos verdadeiros, se for para que as pessoas conheçam a Cristo, vale a pena eu ser rejeitado. E o maior exemplo disso, e o que mostra com mais verdade essa frase, é que o próprio Cristo se dispôs a ser rejeitado. Imagine que Jesus, Deus perfeito, aquele que sempre viveu relacionamentos eternos e perfeitos com o Pai, ele mesmo se dispôs a vir aqui na Terra, viver diversos relacionamentos sabendo que ele seria rejeitado. Ele foi rejeitado pelos seus mais próximos, ele foi rejeitado por amigos, ele foi traído, e ele também foi rejeitado por toda uma cultura, toda uma sociedade. Ele foi humilhado e ele morreu. Eu sei que você já sabe dessa história, mas é importante a gente entender por que Jesus se dispôs a ser rejeitado. Porque se a gente entende por que Jesus tomou para si o risco de ser rejeitado, a gente pode entender como a gente também pode tomar para a gente o risco de ser rejeitado. Primeiro, Jesus tomou o risco de ser rejeitado porque ele sabia quem ele era. Ele tinha consciência da sua identidade, ele sabia quem ele era, ele sabia que mesmo que as pessoas rejeitassem ele, mesmo que as pessoas mentissem sobre ele, mesmo que as pessoas tratassem ele da forma errada, mesmo que as pessoas humilhassem ele, isso não mudava quem ele era. Ele continuaria sendo Jesus, ele continuaria sendo o Filho de Deus, ele continuaria sendo o amor encarnado. Ele sabia que ele precisava apenas continuar vivendo a vida que o Pai chamou ele a viver. E que se isso levasse à rejeição, tudo bem, ele estava aqui para ser rejeitado, porque isso não mudava a identidade dele. Porque em segundo ponto, ele sabia quem o amava, e ele sabia que o Pai amava ele profundamente, e que ele era o filho amado do Pai, e que nada que ninguém fizesse contra a vida dele podia mudar quem ele era, porque ele era o filho amado do Pai. Assim como nenhuma rejeição pode mudar quem você é, porque você também é um filho amado do Pai, porque Jesus conquistou esse lugar de filho amado do Pai para você. Você agora pode ser filho amado do Pai porque Jesus se dispôs a ser rejeitado. Isso começa a ligar alguns pontos muito importantes para a gente entender o valor de se dispor a ser rejeitado. E ele principalmente sabia quem ele amava. Ele sabia que antes de tudo ele amava o Pai, ele faria tudo para que a vontade do Pai se cumprisse, ele faria tudo para que o plano do Pai se cumprisse, e ele faria tudo para que o nome, o amor e o relacionamento dele com o Pai fosse manifesto na terra.
Ele faria de tudo para que as pessoas pudessem conhecer o Pai, conhecer a Ele, conhecer o amor e viver esse amor, porque Ele amava o Pai. E amando o Pai, Ele também amava a mim, Ele amava você, Ele amava as pessoas. Então, Ele sabia que valia a pena ser rejeitado justamente por aqueles a quem Ele amava. Valia a pena ser rejeitável porque Ele amava aquelas pessoas. Valia a pena ser rejeitado porque o amor dele por aquelas pessoas era tão profundo que valia mais a pena ele correr o risco de ser rejeitado do que ele correr o risco de não fazer nada e deixar essas pessoas eternamente separadas do relacionamento de amor que o Pai tinha proposto para elas. Em última análise, Jesus sabia que correr o risco de ser rejeitado era uma forma de amar. A gente precisa entender que correr o risco de ser rejeitado é uma forma de amar. Se eu estou querendo amar de verdade os meus amigos, se eu estou querendo amar de verdade as pessoas à minha volta, eu preciso correr o risco de ser rejeitado. Porque o amor está nisso, em não me apegar na minha própria segurança, das minhas aceitações e do meu conforto social, mas em eu abrir mão disso para ir amar as pessoas e levar a verdade até elas. E a grande verdade, a grande maravilha do Evangelho é que por meio da rejeição de Jesus, nós fomos aceitos. Porque Jesus foi rejeitado, hoje eu sou aceito como filho de Deus. Porque ele tomou a minha rejeição, era totalmente justo eu ser rejeitado, eu sou pecador e eu pequei minha vida inteira. Mas Jesus se dispôs a ser rejeitado para que eu fosse amado e aceito hoje. E é por isso que hoje eu me disponho a ser rejeitado para que outras pessoas sejam aceitas e amadas pelo Pai e entrem nesse relacionamento de amor com o Pai. E é por isso que vale a pena ser rejeitado, porque Jesus já tomou a minha rejeição no meu lugar. Então, falando sobre ser rejeitado, a gente precisa entender e tomar alguns cuidados com o que a gente não deve fazer com essa ideia de não ter medo de ser rejeitado. Isso não significa que eu vou ser rejeitado pelos motivos errados, que eu vou buscar ser rejeitado pelo motivo errado, que eu vou ser grosso, que eu vou ser rude, que eu vou tratar as pessoas mal e dizer: vocês estão me rejeitando porque vocês não entenderam o Evangelho. Não, elas estão me rejeitando porque eu não estou mostrando o verdadeiro Evangelho para elas. Eu tenho que sim correr o risco de ser rejeitado, mas rejeitado pelo que é bom, pelo que é amargo, pelo Evangelho. E não rejeitado porque eu estou sendo uma pessoa ruim, porque eu estou sendo uma pessoa rude. E eu tenho que ter isso bem em mente, porque é tudo sobre a minha identidade, quem eu sou, independente da aceitação deles. Sobre quem eu sou em Cristo, sobre quem eu sou em Deus. E você precisa entender quem você é em Cristo, quem você é em Deus, para que você não seja rejeitado pelos motivos errados, mas que você tiver que ser rejeitado, seja rejeitado por amar as pessoas. Estar disposto a ser rejeitado não é também entrar em todos os debates, em todas as discussões para tentar ganhar os argumentos, e se as pessoas perderem o argumento, elas que me rejeitem porque eu ganhei, eu sou melhor em debater, eu sou melhor em argumentar, a minha visão estava certa, a minha forma de ver o mundo estava certa. Na verdade, a Raquel já postou aqui um vídeo sobre essa questão do debate. Se você quiser, confere lá no canal, que tem um vídeo sobre debater, sobre estar certo, sobre querer estar certo. Isso não tem nada a ver com amar as pessoas. Não é sobre isso que a gente está falando. Não é buscar ser o melhor debatedor, não é assim que é o jeito certo de ser rejeitado. Muito menos estar disposto a ser rejeitado pelo motivo certo é você rejeitar as pessoas. Você olhar para as pessoas e falar: elas não são dignas de estar comigo porque eu tenho Cristo, elas não têm, então eu vou rejeitar elas. Isso é o oposto do que Cristo fazia. Cristo veio para ser rejeitado, mas ele não rejeitava. Ele veio para ser rejeitado, mas ele sentava com pecadores, com publicanos, com prostitutos, ele sentava com pessoas de todos os tipos, ele se relacionava com pessoas de todos os tipos. Ele amava as pessoas e amava a multidão. Ele amou o discípulo que traiu ele, ele amou o discípulo que ia negar ele, ele amou a própria multidão que ia se virar contra ele, ia humilhar, ia desprezar ele. Ele amou as pessoas que iam rejeitar ele, porque o amor fazia parte dele. Mesmo que o amor não fizesse parte daquelas pessoas, o amor fazia parte dele. Pela rejeição dele, o amor poderia fazer parte daquelas pessoas. Às vezes, nesse de eu sei quem eu sou, eu sei qual é a minha identidade. Às vezes, nessa de eu sei quem eu sou, eu sei qual é a minha identidade, a gente começa a pensar: então não preciso me preocupar com a opinião dos outros sobre mim. Existe uma linha muito tênue entre ter sua identidade, saber que o que os outros pensam sobre você não muda o que você é, e você não se importar com a opinião dos outros. Porque a gente quer construir bons relacionamentos. A gente não vai corromper quem a gente é para construir bons relacionamentos. Mas no que for possível, no que for puro, no que for aceitável, eu vou buscar que os outros tenham um bom relacionamento comigo, que eles tenham boas opiniões sobre mim. Eu não vou dar motivos para eles interpretarem errado uma ação minha. Se eu vejo que algo que eu faço pode ser interpretado errado, mesmo que eu tenha boas intenções, eu vou buscar fazer de uma forma que não seja interpretado errado. Paulo coloca muito bem quando ele fala que ele se fez como aqueles que não têm lei, para aqueles que não têm lei, mesmo estando debaixo da lei de Cristo.
E ele se fez como debaixo da lei, para aqueles que estão debaixo da lei, mesmo sendo livre da lei dos homens. E ele fala muito bem quando ele fala que ele se fez de fracos para com os fracos, se fez de todos para com todos, a fim de ganhar alguns. Não quer dizer que ele estava mudando quem ele era, mas ele não estava dando chance para ser mal interpretado. Porque ele não queria que isso servisse de obstáculo para o evangelho, ele queria que as pessoas se conectassem com Cristo. Então não negocie quem você é, mas não dê chance para que as pessoas falem mal de você pelo que você não é. Viva a verdade e transpareça essa verdade. Permita que a verdade seja vista da maneira mais clara possível através da sua vida. Então, basicamente, o que eu estou querendo dizer aqui é que quando você vive sabendo pelo que vale a pena ser rejeitado, você vai viver uma vida honesta. Uma vida onde você é aquilo que você crê, onde você busca viver o padrão que Cristo colocou para a sua vida, onde você busca viver os propósitos que Ele colocou para a sua vida, onde seu coração fala daquilo que você se enche de Deus, então você fala de Deus. E se você entendeu isso, você vai amar as pessoas mesmo que elas te rejeitem. É importante entender que falar o Evangelho, transparecer o Evangelho, mostrar o amor de Cristo para as pessoas é uma forma de amar elas. E você tem que estar disposto a amar as pessoas mesmo que elas te rejeitem. É correr um risco de amar, é correr o risco de se doar, é correr o risco de sair da sua segurança emocional da aceitação, da zona de conforto, para realmente amar e tomar todos os riscos que amar envolve. Porque Cristo tomou todos os riscos que amar envolve. Essa disposição é construir uma ponte em relação às outras pessoas, mas construir uma ponte com o material certo. A gente não quer construir muros que separem a gente das outras pessoas, mas a gente também não quer construir uma ponte com qualquer material que logo vai cair. A gente quer construir uma ponte com verdade, com honestidade e, sobretudo, com o Evangelho, com amor e com Cristo. E essa ponte vai permanecer que relacionamentos verdadeiros e duradouros sejam estabelecidos. Estar disposto a ser rejeitado pelo que vale a pena, estar disposto a se apegar aos seus valores, aquilo que Cristo tem te ensinado. A verdade da fé, você não vai abrir mão de valores para criar conexões, mas você vai usar esses valores como uma das principais formas de se conectar com as pessoas. Mesmo que isso leve a situações difíceis, você vai estar disposto a isso porque você ama aquelas pessoas. Você ama tanto seu amigo que você seria capaz até de abrir mão da sua amizade com ele para que ele tenha um relacionamento eterno com Cristo. E se Deus quiser, você não vai precisar abrir mão dessa amizade, mas se preciso for, se tiver que escolher entre ser seu amigo ou ele ser seu amigo de Cristo, você ama tanto ele que você sabe que é melhor para ele ser amigo de Cristo. Se Deus quiser, ele vai ser amigo dos dois. Mas se precisar tomar uma decisão entre os dois, você sabe que amar ele de verdade é apresentar Cristo a ele. E essa disposição ela é muito interessante porque ela vai te levar a olhar para as pessoas atentamente e ver que por trás das rejeições dela, por trás dos motivos que elas te afastam, existem dores, existem feridas, existem medos, existem ansiedades. Às vezes, ela te rejeita quando você fala do amor porque ela nunca foi amada de verdade. Porque você fala de um Deus que é pai e ela não tem um bom relacionamento com o pai dela. Então, através da rejeição dela, talvez você consiga conhecer ainda mais profundamente o coração dela e saber por que o evangelho é necessário para transformar aquele coração. Onde que o evangelho pode se encaixar mais ainda naquele coração. E às vezes, a rejeição vai ser a forma de você conhecer isso. É por isso que às vezes vale a pena correr o risco de ser rejeitado. No final das contas, correr esse risco de ser rejeitado é amar sem esperar nada em troca. É amar como Cristo amou, se entregando, se doando. Você ama sem esperar de volta aceitação, reconhecimento, uma gratidão. Você ama simplesmente porque amor é aquilo que você tem a dar para as pessoas. Amor é aquilo que existe no seu coração, é aquilo que você entrega para o outro. Porque amor é parte da sua identidade agora como filho de Deus. Então, algumas dicas práticas para vencer esse medo de rejeição. Ore a Deus pedindo coragem. Diz como você se sente, abre seu coração e fala para Deus como esse medo tem te paralisado e como você não gosta de viver esse medo, mas como ele é real na sua vida. Conta para Deus sobre isso. Mas não deixe essa conversa parar apenas nas suas orações com Deus. Converse com pessoas mais experientes que já viveram essa fase da adolescência, pessoas que estão caminhando há mais tempo que você na fé, pessoas que você vê como exemplo de evangelista e pergunte para eles se eles não tiveram que lutar com esse medo. Provavelmente eles tiveram que lutar contra esse medo e provavelmente eles ainda lutam contra esse medo. Mas em Cristo eles encontram a solução para vencer esse medo. Peça para eles te ensinarem como tem sido essa luta e como eles têm vencido dia após dia o medo da rejeição e como eles têm continuado a falar do amor de Deus. Talvez conversando com eles você vai aprender algumas coisas para você mudar o próprio medo que existe no seu coração. Por fim, a melhor forma de vencer o medo de ser rejeitado é amando. É indo lá e falando. É sendo ousado. É tomando os riscos e se arriscando. O melhor medo é
cara, é muito alto, parece que cair vai machucar, mas eu vou pular. Vou fechar os olhos e pular e acreditar que Deus está comigo. Vai lá e seja ousado. Tome atitude. Vá em frente. Tenha intenção. E vai lá e ame as pessoas. Vence esse medo. O melhor jeito de derrotar esse medo é amando. Porque você ama aquela pessoa. Você sabe que vale a pena correr esse risco pela vida dela. Mas e aí? Você já lutou contra esse medo de ser rejeitado? Você tem lutado contra isso? Isso é uma realidade na sua vida? Você já conversou com alguém sobre isso? Conta pra gente, deixa aqui nos comentários dizendo como é que é isso pra você. Se esse vídeo te ajudou a enfrentar esse medo, te deu uma nova perspectiva, compartilha ele, manda pros seus amigos, porque talvez eles também tenham lutando com medo de ser rejeitado e eles precisam desse empurrãozinho para poder falar de Jesus mais ousadamente. Curta, compartilhe, ajuda a gente a propagar essa mensagem, que acima de tudo você seja usado por Deus para transformar vidas e transformar a história. É isso aí, galera.